Bem, e para finalizarmos então o nosso conteúdo semanal ou conteúdo quinzenal, né, já que a gente concentrou em 2 semanas, 3 semanas, agora veremos tangente, tá? E aí nós vimos então que a partir da circunferência trigonométrica, nós tínhamos aqui o eixo horizontal que nós calculávamos cosseno, o eixo vertical que nós calculávamos o seno, e agora a gente vai ter que criar um eixo para calcular a tangente, tá bem? Que vai chamar eixo das tangentes. E como que é esse eixo? Esse eixo, como o próprio nome diz, tangente, ele tangencia a função, então a circunferência, então ele encontra a circunferência em um único ponto, que é a origem de onde começa a medir os arcos, aqui, tá? No ponto x igual a 1, y igual a 0, né? 1 e 0 aqui, tá? E ele tangencia a função nesse ponto, então. Então, é esse eixo aqui, ó. Esse eixo ele é paralelo ao eixo dos senos e perpendicular ao eixo dos cossenos, tá? E nós vamos medir o seno nesse sentido positivo, nesse sentido negativo, tá bem? Então, nesse sentido positivo, nesse sentido negativo. Sempre começando daqui. Ah, mas como é isso então? Imagine que você tem um ponto P sobre a circunferência, como nós tínhamos aqui, ó, um ponto P, tá certo? Então esse ponto P marcou um ângulo alfa aqui, não é? Se eu prolongar esse eixo do O até o P, ele vai encontrar o eixo das tangentes. O comprimento, a medida desse arco aqui, ó, de A até T, é o valor da tangente de alfa. Tá certo? Então, a medida algébrica aí desse segmento, tá? Vai ser a tangente de alfa. Então, a medida de tangente de alfa vai ser a medida do AT, né? Lembrando que se ele estiver nesse sentido é positivo, se estiver nesse sentido é negativo, tá certo? E aí nós temos se o P pertence ao primeiro quadrante, ó, qualquer lugar que ele tiver, eu vou ter aqui, quando eu prolongo, ó, vai dar um valor lá e esse daqui vai ser a tangente. Sempre vai ser positiva, tá bem? Bem, mas e se ele estiver no segundo quadrante? Que é esse caso aqui. Se eu projeto ele, ó, sempre passando pela origem, então sempre vai ser o ponto OP, ó. Quando eu projeto ele aqui, ele vai encontrar o eixo das tangentes aqui. Então esse valor aqui, ó, vai ser a tangente, tá certo? Do meu ângulo alfa. Ah, mas quem que é o alfa? O alfa seria essa parte aqui, ó. Né? Lembrando que nesse caso a tangente vai ser negativa. Então, quando estiver no segundo quadrante, a tangente vai assumir um valor negativo. Quando estiver no terceiro quadrante, quando eu projeto o segmento lá, OP, eu continuo ele até encontrar o eixo da tangente, vai estar agora na parte positiva. Então, a tangente de um arco no terceiro quadrante ela é positiva. E quando eu estiver no quarto quadrante, o resultado da tangente também vai ser negativo. Tá certo? Então, está aqui, né, no segundo quadrante, a tangente é negativa. No terceiro quadrante, a tangente é positiva. No quarto quadrante, a tangente é negativa. Tá certo? Bem, vamos lá, olha lá. Observação. Se alfa for igual a π sobre 2, então se for π sobre 2 está aqui, ó. Nós temos esse arco aqui. Não é? Aí o segmento OP seria aqui, ó. Que nós estamos prolongando ele, ó. Tá aqui, ó. Segmento OP. Só que nesse caso, ele pertence ao eixo do seno. E a reta OP é paralela ao eixo da tangente. Eu não falei que esse eixo aqui é paralelo a esse? Isso quer dizer que se eu prolongar, como eles são paralelos, eles nunca vão se encontrar. Então, neste caso, não se define tangente de π sobre 2. Analogamente, não se define tangente de 3π sobre 2. Porque olha aqui, ó, se eu pontuar aqui, se eu pegar o 3π sobre 2, o segmento, deixa eu só trocar a cor aqui, o segmento vai ser esse, ó. Quando eu prolongo ele, nunca vai encontrar o eixo da tangente. Então, não consigo determinar. Então, não existe tangente de π sobre 2, não existe tangente de 3π sobre 2. Tá certo? Agora, se eu tiver um arco medindo 0, então tá aqui o ponto, não é? Se eu projetar, olha lá, o OP, que é esse segmento, ele vai encontrar exatamente aqui.
E aí, qual que seria a medida desse eixo? 0. O A igual a T, né? A medida do segmento é 0, é um ponto aqui. Isso quer dizer que a tangente de 0 vale 0, tá certo? Tangente de 0 vale 0. Ah, e se fosse 2π? Deu uma volta, mesma coisa. E se fosse π? Π tá aqui, o ponto O tá aqui. Quando eu projeto esse segmento aqui, ó, tá lá onde encontro os dois aqui, tá? Então, a tangente de π também é 0. E a tangente de 2π também é 0. Então, ó, o que eu preciso guardar é tangente de π sobre 2 e de 3π sobre 2, né? Ou tangente de 90 e de 270 graus, não existem. Tangente de 0, de π e de 2π vale 0. Tá? Tangente de π sobre 2 e de 3π sobre 2 não existe. E a tangente dos ângulos notáveis, né? Então, olha lá, quanto que é a tangente de π sobre 6? Lembra que π sobre 6 equivale a 30 graus, né? Pelo aquela quadro de tabela dos ângulos notáveis, a gente guardava, que é raiz de 3 sobre 3, tá? Então, se eu fosse aqui pensando, olha lá na circunferência, quando eu projeto aqui, né? Então, tá aqui 30 graus. Esse é o segmento. Quando eu projeto ele aqui, né? Eu consigo ter esse segmento aqui valendo raiz de 3 sobre 3, tá? Aí, quando for 45 graus, quando eu projeto aqui, eu formo um triângulo, né? Com dois ângulos iguais. Se aqui vale 1, esse também vale 1, tá? Então, tangente de π sobre 4 ou de 45 graus vale 1. E a tangente de 60 graus ou π sobre 3, quando eu projeto, isso dá raiz de 3, tá certo? Então, a tangente de 30, 60 e 45 graus, que são os ângulos notáveis. Vamos para um exemplo aqui agora. Olha lá. Na circunferência trigonométrica seguinte, a partir de tangente de π sobre 4, que vale 1, vamos encontrar os valores de 3π sobre 4, tangente de 3π sobre 4, tangente de 5π sobre 4, tangente de 7π sobre 4. Como que eu faço isso? Bem, se eu observar, pessoal, π sobre 4 está aqui. 3π sobre 4 é simétrico em relação ao eixo vertical. Tá? A única diferença é que sempre eu tenho que projetar do ponto O ao ponto P, ó, ponto O ao P. Nesse caso, essa tangente dá 1, dá aqui em cima. E esse daqui, se eu projetar, vai dar exatamente a mesma medida, só que com sinal negativo. Ou seja, a tangente de 3π sobre 4, tá certo? Vale menos 1. Então, a tangente de 3π sobre 4 vale menos 1. E dessa daqui? 5π sobre 4. Se eu projetar, vai dar exatamente no mesmo lugar da tangente de π sobre 4. Então, vale 1. Tangente de 5π sobre 4 é igual a tangente de π sobre 4, que vale 1. Bem, e a tangente de 7π sobre 4? Se eu olhar, ela projetada é o mesmo valor da tangente de 3π sobre 4, que vale menos 1. Ou seja, a partir da tangente de um ângulo notável, eu consigo achar, né, a tangente dos ângulos simétricos em relação a esse ângulo notável. Tá bem? Então, vamos fazer um exercício resolvido aqui, né? Com o auxílio da tabela trigonométrica na página 276, encontre o valor da tangente de 290. Bem, 290 é a mesma coisa que 360 menos 70, tá certo? Então, concluímos que a tangente de 290 é igual a menos tangente de 70 graus. Por quê, pessoal? Vamos lá, ó. 290 graus está aqui. Então, eu chego que esse segmento aqui, ó, é 360 menos 290. Ele vale 70. Então, de cima aqui vale 70 também. Se eu consulto lá na tabela, acho a tangente de 70 graus, que vai dar, né, 2,74748. Aí a tangente de 290 vai ser o mesmo resultado, só com sinal negativo. Então, chega a tangente de 290 graus vale menos 2,74748, tá? Outra forma de fazer, pessoal, é utilizando a calculadora,
tá? Só que na calculadora, em vez de TG, aparece como tan. Então, você aperta tan, a calculadora tem que estar em graus, 270, né? Ele já entende que está em graus, e aí ele dá o valor, menos 2,74748, tá certo? Se a calculadora não estiver em graus, a gente tem que fazer por regra de 3, converter 270 graus em radianos, e aí eu coloco o correspondente em radianos, tá bem? Com isso ficam alguns exercícios para vocês fazerem, também envolvendo aí seno, cosseno e tangente, tá? Só mais uma observação antes da gente finalizar, pessoal. Tangente, na verdade, pode ser escrito como seno sobre cosseno. Então, em alguns momentos, se eu quero calcular a tangente de um arco e eu conheço o seno do arco e o cosseno do arco, eu posso fazer seno dividido por cosseno, tá certo? Desse arco. E eu consigo o valor da tangente. Olha lá. Tangente de π sobre 3. Ah, é um ângulo notável, né? Tangente de 60, tá certo? Ah, mas se eu não sei quanto que dá, eu faço seno de π sobre 3 dividido por cosseno de π sobre 3. Seno de π sobre 3 é seno de 60 graus, da raiz de 3 sobre 2. E o cosseno? Dá meio. E aí eu faço aqui, mantenho a primeira, multiplico pelo inverso da segunda, né? O 2 vai cancelar, dá raiz de 3. Ah, mas eu lembro só o valor do seno de π sobre 3, eu não lembro o valor do cosseno de π sobre 3. Pela relação fundamental você consegue descobrir, tá certo? Olha lá, quando for π sobre 4, tangente de π sobre 4 é seno de π sobre 4 dividido por cosseno de π sobre 4. Seno de π sobre 4, se você olhar a tabela dos ângulos notáveis, dá raiz sobre 2. Cosseno também, todo número dividido por ele mesmo dá 1. Tá? Ah, tangente agora de um ângulo, né, 40 graus, num ângulo que não é notável. Como que eu faço para achar tangente de 40 graus? Ou eu posso olhar lá na tabela trigonométrica, não é, direto na tangente, ou eu olho o seno de 40 graus na tabela, cosseno de 40 graus e faço um dividido pelo outro, tá certo? Ou eu coloco direto na calculadora tangente de 40 graus, já me dá o valor direto, tá? Só cuidado com as calculadoras, independente de seno, cosseno e tangente, pessoal. Tem calculadora que primeiro você vai apertar a tecla da tangente, por exemplo. Depois você coloca o grau, não é? E aperta igual. Tem calculadora que você vai primeiro apertar qual é o valor do grau, depois você clica na tecla tangente e aí ele te dá o resultado, tá bem? Lembrando que nos dois casos aqui a calculadora tem que estar em graus. Se tiver em radianos, dá um valor errado, tá bem? Então, olha lá, o último exercício aqui, o último exemplo para finalizarmos, então. Seja alfa um número real, né, pertencente ao intervalo de 0 a π sobre 2. Então, está no primeiro quadrante. Tangente, a gente sabe que no primeiro quadrante é positiva. Sabendo que tangente de alfa vale 2, qual é o valor de seno de alfa e de cosseno de alfa? Bem, então olha lá, ele falou para a gente que tangente de alfa é igual a 2. Bem, mas tangente de alfa pode ser escrito como seno de alfa dividido por cosseno de alfa, e isso vale 2. Então esse cosseno de alfa que está dividindo passa para o outro lado multiplicando, e eu chego que seno de alfa é a mesma coisa que 2 cosseno de alfa. É isso que eu tenho de informação. Resolveu? Ainda não. Só que agora, se eu usar a relação fundamental, que me diz o seguinte, seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa dá 1, eu consigo descobrir. Então, como assim? Ó, quem que é o seno ao quadrado de alfa? O seno de alfa pode ser 2 cosseno de alfa. Então, eu vou substituir isso aqui no lugar do seno por isso. Então, vai ficar 2 cosseno de alfa ao quadrado mais cosseno de alfa ao quadrado igual a 1. Ah, esse daqui, quando eu desenvolvo 2 cosseno de alfa vezes 2 cosseno de alfa, dá 4 cosseno de alfa ao quadrado. Mais o cosseno ao quadrado de alfa que eu já tinha, isso é igual a 1. Agora, eu tenho 4 cossenos de alfa mais 1 cosseno de alfa, eu tenho 5 cossenos de alfa, e isso é igual a 1. Agora, o 5 que está multiplicando eu passo dividindo. Chego, então, só vou colocar aqui em cima, chego que cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1 dividido por 5.
E aí eu passo, né, tá ao quadrado, passa para o outro lado da igualdade como raiz. Fica mais ou menos raiz quadrada de 1 sobre 5. Se eu racionalizar, né, fica mais ou menos raiz quadrada de 5 sobre 5, tá? Esse é o valor do cosseno. Mas lembra que ele falou que o alfa está no primeiro quadrante. Se você lembrar, o primeiro quadrante, tanto o cosseno quanto o seno, ele é positivo. Então, nesse caso, eu chego que o cosseno de alfa assume o valor positivo, que é raiz de 5 sobre 5, tá? Esse é o valor do cosseno. Ah, e o valor do seno? Bem, o valor do seno, né? Se nós descobrimos o cosseno, é só substituir aqui agora. Então, no lugar do cosseno de alfa, substituo por raiz de 5 sobre 5 e chego que o seno de alfa é 2 raiz de 5 sobre 5. Então, perceba que num exercício a gente usou, né, a tangente, a relação de tangente de alfa, que é seno de alfa dividido por cosseno de alfa, tá certo? Usamos a relação fundamental, tá certo? Para descobrir o valor do seno e o valor do cosseno. E descobrimos o valor do seno e o valor do cosseno de alfa sem ao mesmo saber quem é o alfa, tá certo? Com isso a gente finaliza o conteúdo dessa semana, pessoal, né? Façam os exercícios do livro, tá? Qualquer dúvida eu estou à disposição. Um abraço.